Então, meus queridos, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez num ambiente aqui que é a minha cama, né, eu tô aqui com as minhas cobertinhas, com meu pijama e tudo mais. Porque, gente, estamos vivendo um tempo de muita chuva. Tá chovendo pra caramba, pelo menos aqui na região aqui de baixo aqui do Brasil, sudeste aqui. Eu sou do interiorzão de Minas, tá chovendo pra caramba. A minha cidade mesmo, a chuva, o tempo de chuva começa de outubro e vai outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ó o Rakan, Rakan vai pular. Pula, Rakan. Pula, Rakan. Pode pular. Pode pular, Rakan. Ih, Rakanzinho. Meu Rakanzinho. Ele quer correr, gente. Então, gente, voltando aqui. Nós estamos vivendo um tempo de chuva, muita chuva. E nada melhor nesse tempo de chuva do que ler, né, gente? E o melhor ainda, ler histórias de terror, histórias horroríficas, histórias sinistras, histórias assim de arrepiar os cabelos. E eu andei lendo então, nesses dias, alguns contos. E eu separei aqui 3 contos para a gente conversar nessa noite de chuvas e tudo mais. São 2 novelas e um conto. E eles são o seguinte, então: A Transformação, da Mary Shelley. A Transformação, da Mary Shelley. Aí, ó, pulou agora. A Transformação, da Mary Shelley, que eu tirei deste livro aqui, ó, O Mais Mortais que os Homens. O segundo é O Cachimbo de Ópio, do Théophile Gautier, que eu tirei deste livro aqui, A Morta Apaixonada. E o terceiro, que é a novela Os Salgueiros, do Algernon Blackwood, que eu tirei deste livro aqui, Os Salgueiros e Outros Assombros da Natureza. Então vem comigo, logo depois da abertura, no nosso quadro Toca dos Contos, que voltou agora esse ano. Então, gente, nada melhor para poder voltar esse quadro antigo aqui do canal do que falar sobre contos do inesperado. Esse quadro, ele é focado, então, na gente conversar sobre contos que não se encaixam bem no Meia-Noite, a Hora Gótica, ou em qualquer outro quadro aqui. São contos que são weird, que são folk, que são ficção científica, que são fantásticos, contos diferentões assim que não se encaixam no habitual aqui do nosso canal. E a gente vai falar sobre esses 3 contos aí aqui. Só que antes, alguns recadinhos rapidinhos aqui. Primeiro, se você gosta do Ler Vicia, se você gosta do nosso conteúdo e tudo mais, considere virar apoiador do Ler Vicia. Considere-se apoiar financeiramente o Ler Vicia. Nós temos agora um perfil no Apoia-se que está aí embaixo, nos primeiros comentários fixados aí. E lá tem diversas categorias com vários valores e várias recompensas para vocês. Escolham a que mais cabe no bolso de vocês e garantam aí o Ler Vicia por mais e mais anos, porque é através do apoio de vocês que o Ler Vicia continua seguindo em frente cada vez mais e mais. Segundo recadinho, se você não pode apoiar o Ler Vicia, então manda um presentinho pro Rubens. Eu vou deixar a minha lista de desejados, a minha wishlist, também aí embaixo no primeiro comentário. E nessa wishlist estão todos os livros que eu quero ler, todos os livros que eu quero comprar, todos os livros que eu quero conhecer. Então manda um presentinho aqui pro Rubens, que o Rubens vai ler, que o Rubens vai trazer conteúdo, que o Rubens vai fazer vídeo aqui pro canal, que nem esse daqui mesmo, que foi um presente da incrível, da Celina, que mandou pra gente aqui do canal. E vai ter muito conteúdo dele e várias outras coisas aqui que são presentes de vocês, que também vai ter conteúdo. Terceiro, qualquer livro que eu mostrar aqui, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês comprarem lá na Amazon. E comprando pelo meu link, vocês ajudam muito o canal. Para vocês não muda em nada o preço final. E para mim vem uma pequena comissão que me ajuda demais no final do mês, pessoal. Então, comprem aí pelos links do Ler Vicia, viu?
E quarto e último recadinho é que o Nervicia tem uma lojinha na Shopee, onde eu vendo diversos livros lá. Então tem livros meus, tem livros raros, tem livros que eu adquiri de livrarias que fecharam, de estoque. Então vão lá, deem uma olhadinha também, tá o link aí embaixo. E o link geral da Amazon para você comprar qualquer coisa, desde uma bala até uma televisão, também tá aí embaixo. Então pode comprar qualquer coisa por lá, qualquer coisinha que vocês comprarem já me ajuda. E agora vamos falar dos 3 contos aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre a transformação da Mary Shelley, que ele não é bem um conto, ele é uma novela, porque ele tem quase 40 páginas, tem umas 35, 38 páginas mais ou menos, e é da Mary Wollstonecraft Shelley, a famosa, queridinha autora de Frankenstein, né? E aqui, embora seja um conto que tenha muito das convenções da literatura gótica clássica, ele é quase uma fábula, mas uma fábula grotesca, uma fábula do arabesco, uma fábula horrorífica. Nós vamos ter aqui então o nosso protagonista, que ele é um cara que ele é rico, ele é bonito, ele é jovem, e quando ele era bem novinho, ele fez à força até, né, uma mocinha que ele gostava muito, fazer uma jura de que só se casaria com ele e com mais ninguém. Eles fazem essa jura perante um altar religioso lá e tudo mais. E os anos se passam então, e esse cara vai se perdendo na vida, ele vai gastando a fortuna dele, ele vai entrando em prostíbulo, se envolvendo com a vida boêmia, e nada bem vista na época mesmo para um homem. O pai dela não aceita ele de jeito nenhum e ela mantém esse juramento de que quando tiver a idade certa vai se casar com ele. E ela fica meio que segurando ali, né? Tem os pretendentes, mas ela sempre fica segurando para poder guardar para ele essa honraria de se casar com ele. Mas ele vai se destruindo, ele vai fazendo, gastando toda a fortuna, vai fazendo o nome dele e a ruína. Até que chega um momento que ele se envolve com tanta coisa errada que ele é expulso da cidadezinha, do vilarejo onde eles moram. E ele é expulso, eles banem ele de lá e ele vai parar então à beira de um rochedo que fica às margens de uma praia. E ele vê nessa praia um acidente de navio, um naufrágio. E esse naufrágio é horrendo, ele vê todo mundo morrendo afogado, ninguém consegue sair de lá porque o mar está revolto, está tendo uma tempestade horrenda, esquisita lá, muito estranha, muito localizada. Ele não sabe como fazer, mas ele fica ali naquela beira daquele rochedo assistindo aquele naufrágio acontecer. E desse naufrágio, saindo das águas, só que estranhamente, sem estar molhado, sai um ser esquisito, diminuto, sabe? Um homenzinho pequeno, todo deformado, com feições de acordo com ele horrorosas, que ferem até os olhares dos anjos. E esse ser é muito estranho, e esse ser incrivelmente parece ter poderes sobrenaturais, e esse ser diz que tem uma grande riqueza, vai até ele, fala que tem uma grande riqueza, que pode restaurar a riqueza então do nosso protagonista, em troca de uma coisa. E o protagonista fala, eu não tenho mais nada para poder oferecer, o que você vai querer? E ele fala, me dê o seu corpo por 3 dias, e eu lhe darei todos os meus ouros, as minhas riquezas e tudo mais. E o protagonista então faz essa barganha, essa troca com o diabo aí, desse serzinho estranho aí. E a história vai seguir em frente a partir daí, porque durante esses 3 dias ele vai receber um baú gigantesco, cheio de moedas de ouro, cheio de joias, cheio das maiores riquezas, e a alma dele vai para o corpo desse ser diminuto, desse homenzinho todo deformado. Ele fica então lá, morando durante esses 3 dias, lá naquelas pedreiras ali, naquele lugar à beira da praia, escondido ali, enquanto o homenzinho, a alma dele, vai para o corpo do nosso protagonista. E esse homenzinho parte então,
vai viver alguma coisa, sabe-se lá onde. E a história segue em frente a partir daí, porque a gente vai ter um desfecho muito interessante, tem todo um desenlace aí, porque, né, gente, é uma história de terror, é uma história com elementos góticos, é uma história do século XIX, e o negócio vai ficar tenso, vai ficar esquisito. E, gente, que conto legal. A Mary Shelley escreve de maneira assim maravilhosa. Ela escreve com uma narrativa poética muito bonita. Ela passa boa parte da história desenvolvendo o nosso protagonista, desenvolvendo o interesse romântico dele, a situação que ele vai se metendo, e só assim do meio para o final é que vai aparecer esse elemento fantástico desse homenzinho diminuto, esse homenzinho deformado com poderes estranhos e tudo mais. E a gente vai ter então muito do romantismo da época, porque a literatura gótica, no cerne dela, tem muito do romantismo. E quando eu falo romantismo, é um romantismo assim, romântico mesmo. E é muito bom, é muito legal. O final serve bastante como uma fábula e uma boa moral também. Então, vale a pena conferir esse conto, vale a pena ler. Ele está disponível então aqui nesse livro aqui, O Mais Mortais que os Homens, uma coletânea grandona que foi lançada pela editora Jangada. Eu recebi de presente da querida Celina, que é uma inscrita aqui do canal. Muito obrigado, Celina. E é um conto bem legal, é uma noveleta, né? Umas 35, 38 páginas. Muito bom. O segundo já é um conto mais curto, de umas 15 páginas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 15 páginas, exatamente 15 páginas. Que é o Cachimbo de Ópio, retirado então desse daqui, A Morta Apaixonada, do Théophile Gautier. Isso aqui é uma edição em conjunto entre a Clepsydra e a Wish, que vai ter essa noveleta, né? A Morta Apaixonada, e outros contos aqui. E aqui, esse conto, ele se encaixaria bem no nosso quadro do Projeto Vampiros, mas seria um vampiro mais sugerido. Por quê? Nós vamos ter aqui então uma história que é quase autobiográfica, que é quase uma história que o próprio Théophile Gautier realmente viveu. Ele chega na casa desse amigo dele, que por um acaso era um poeta da época, realmente que existiu, e esse poeta oferece para ele então um cachimbo contendo ópio. Ópio é uma substância aí, alucinógena e tudo mais, né? O próprio Edgar Allan Poe era bastante usuário de ópio e foi a ruína com ópio, com bebida, com um monte de coisa, né? Muitos autores do século XIX usavam ópio, né, gente? Então, o nosso protagonista, se eu não me engano, ele não tem nome. Ele não tem nome. Ele não tem nome, mas todo mundo leva a crer que é o próprio Théophile Gautier. Esse protagonista, então, ele vai fumar esse cachimbo de ópio e se entregar aos delírios que o ópio vai proporcionar a ele. Só que, aí é que está a graça, esses delírios ficam naquele cerne entre será que foi mesmo uma alucinação ou será que foi algo real, fantasmagórico, algo extraordinário, algo fantástico. Porque nós vamos ter então o nosso protagonista, e esse protagonista vai se encontrar com uma moça muito bonita. E de acordo com ele, essa moça parece uma estátua grega, lindíssima, lindíssima, só que ela está meio que parada, tal qual uma estátua, e ela fala para ele: eu preciso do seu beijo para despertar desse torpor. E mais do que depressa, ele é levado para o lugar onde o corpo dessa moça descansa. Para ele parece uma catacumba gigantesca e ela parece descansar. Ele olha para ela e ela realmente parece uma estátua, descansando daquele jeito, deitada assim. Tem até um cão nos pés dela que também parece petrificado. E ele vê que ela também parece petrificada. Mas ele consegue perceber que, embora ela esteja muito parada, sem se mover e com a pele
muito pálida, muito quase mármore, ela tem uma pele verdadeira, não é pedra, não é mármore. Ele então vai lá e tasca um beijo na mulher. E a mulher desperta. E a história vai seguir em frente a partir daí então, porque essa mulher vai falar que ela precisava desse beijo para poder despertar e viver novamente os amores e os prazeres da vida, pois ela se encontrava entre o limiar da vida e da morte. Então nós vamos ter aqui uma figura quase vampiresca, né? Não tem a ver com sangue, mas tem a ver com uma não morta, digamos assim, porque ela estava naquele estado ali de paralisia, de quase morte, e o beijo desperta ela, e eles dois ficam meio que entrelaçados por causa desse beijo, e eu não conto mais nada porque é um conto bem curto, são 15 páginas só, e é bem interessante também. Também tem as convenções de uma boa história gótica, mas ela vai mais para esse lado do fantástico, do fantasioso. Tem esses tons autobiográficos aqui, né? E também tem esse viés vampiresco sugerido aqui. Tanto é que eles até fazem, fazem aqui menção nas notas de rodapé a noiva de Corinto, que é é um poema. É um poema, assim, é um poema antigo, muito antigo, que também tem uma figura vampiresca semelhante também, que desperta com um beijo para poder viver os prazeres da vida de novo após a morte, a suspensão, aquela paralisia mortífera. E é muito interessante também, extremamente rápido de ler, muito facinho, uma leitura muito fácil, muito gostosa, uma leitura assim também com esse viés romântico, romancista, também com essa pegada gótica e também com essa pegada onírica, porque a gente fica o tempo todo naquele negócio, será que é uma alucinação causada pelo cachimbo de ópio? Será que ele está realmente vendo essa moça? Será que é uma assombração? Será que o cachimbo de ópio meio que levou ele para uma outra realidade e ele se deparou com essa situação horrorífica? É bem legal, gente. Então fica a dica para esse aí também. Agora vem o show desse vídeo aqui. Esse conto magistral, Os Salgueiros, do Algernon Blackwood. Eu já falei sobre esse conto há muitos anos aqui no canal. Se tiver o vídeo aqui no ar ainda, eu deixo aí nos cards para vocês. E desde aquela vez que eu fiz aquele vídeo, eu não reli esse conto de novo. Então é a primeira vez que eu releio esse conto em anos. Eu reli nessa edição aqui Os Salgueiros e Outros Assombros da Natureza, que é uma coedição entre a Clock Tower e a Ex Machina. É uma edição bem bonita também, capa dura, com vários contos. E é também uma noveleta, é a maior aqui, dentre as três que eu selecionei para poder falar hoje para vocês. Ela tem mais de 50 páginas. E o que é isso aqui, gente? Que é isso aqui? Eu lembrava que era um conto assim excepcional, mas eu não lembrava o quão magistral isso aqui era. Gente, isso daqui é uma mistura muito assim inesperada, mas muito bem feita entre folk horror e horror cósmico. Nós vamos ter então essas duas facetas. E tanto é que o próprio H.P. Lovecraft fala que Os Salgueiros é um de seus contos favoritos da vida, junto com O Grande Deus Pan, que eu também consigo pegar uma certa semelhança aqui, pelo fato de também ter esse negócio da presença de uma coisa da natureza que pode ser vinda de outras dimensões, de outras realidades, de outros lugares assim cósmicos ou energéticos, esse tipo de coisa. Nós vamos ter aqui então esses dois amigos aventureiros aqui, o nosso protagonista e o amigo dele, o Sueco, que só tem esse nome de Sueco. E esses dois, eles estão descendo o rio Danúbio. Estão descendo o rio Danúbio de canoagem
e descendo pelos braços do rio Danúbio, descendo, 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 até que eles ficam ilhados num braço bem largo do rio Danúbio, uma pequena ilhota que tem no meio, porque a maré sobe demais, eles não conseguem sair, e tem muito vento, aquela maré muito alta, e não é bem a maré, né? As águas sobem pra caramba, eles não conseguem sair dali, então eles ficam ilhados nessa pequena ilhota ali naquele braço do rio Danúbio. E esse braço do rio Danúbio, nessa ilhota, tem vários salgueiros, aquelas árvores altas, finas, cheias de braços, aquelas árvores lá. E eles ficam ilhados lá e vão passando os dias lá acampando até a maré baixar, até os ventos acalmarem para eles conseguirem sair de lá. Mas aí é que está o porém. Eles começam a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo. A cada dia que passa, os salgueiros estão cada vez mais próximos. A ilhota está diminuindo cada vez mais e mais. Eles começam a ouvir um gongo, um barulho estranho no ar que parece vir de todas as direções. Eles têm a impressão de que estão sendo vigiados. Olha para vocês verem. E um conto, gente, extremamente bem escrito. A linguagem dele é mais lenta, é uma linguagem bem atmosférica para você ir lendo aos pouquinhos, para ir se deliciando. Eu li em uma tacada só, aliás, os três, eu li todos em uma tacada só, todos os 3 contos. Você senta e lê, e por isso que é perfeito para poder ler nessa época de chuva, igual eu estou aqui agora. Você senta aqui na sua cama, põe seu pijaminha, senta debaixo das cobertas aqui, na sua cama, e vai ler esses contos enquanto a chuva cai lá fora. E esse conto aqui é perfeito para esse momento, gente, porque é uma tensão tão crescente, é um suspense tão abrasador, sabe, vai te deixando assim eufórico a cada página, porque tudo é muito lento, é aquele horror a conta-gotas. E as gotas que vão pingando ao longo do conto vão deixando a gente assustado, vão deixando a gente tenso, vão deixando a gente assim, sabe, você fica roendo as unhas com o que vai acontecer ali. E os personagens começam então a conjecturar o que pode estar acontecendo, o que é isso que está acontecendo ali, se são deuses de outras dimensões, se são alguns seres da natureza, se tem alguma coisa a ver com esses salgueiros esquisitos que a cada dia chegam mais e mais perto. É muito bom, gente. E o desfecho disso aqui é assim, de tirar o fôlego. É um conto, é uma noveleta espetacular, gente. Só essa história já vale a pena vocês conhecerem o Algernon Blackwood. E ele tem muita coisa boa, viu? Muita coisa boa. Então, recomendo demais também. E essas são minhas recomendações para esses dias, essas noites chuvosas que estamos tendo assim, nesse tempo, né? Tem até uma ilustração aqui que é bem interessante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá no fundo vocês estão vendo esse monte de salgueiro, esse rio, e lá os 2 personagens ilhados. E, gente, isso aqui é muito bom, muito bom. Então, minhas recomendações para esse tempo chuvoso são esses 3 contos aqui. Contos, assim, fenomenais, contos excepcionais de terror, de horror, de suspense, que se encaixam em horror gótico, que se encaixam em literatura vampiresca, que se encaixam em horror cósmico, que se encaixam em folk horror, porque são, nossa, é muito bom, gente. Então vamos aproveitar esse tempo de chuva e vamos ler bastante debaixo das cobertas, vamos ler bastante enquanto a chuva cai e vamos nos horrorizar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!